O presidencialismo no Brasil é um regime político em que o governo é colocado de acordo com as eleições do poder. São escolhidos ministros e possui 3 divisões de poder, que são conhecidas como poder executivo, poder legislativo e judiciário. Mas antes desses princípios chegarem ao Brasil, eram adotados nos Estados Unidos, país de sua origem, quando elaboraram a Constituição de 1787, depois que os Estados Unidos rompeu as 13 colônias com o Império Britânico. O presidente tem o cargo eleitoral principal, mas isso não significa que ele governa tudo, até porque, se isso acontecesse, seria uma ditadura. Como solução para que não ocorresse um abuso do poder, foi criado os 3 poderes que são comentados várias vezes na mídia. O Estado, com E maiúsculo, é formado pela união de 3 poderes de diferentes áreas. Essa estrutura foi criada há muito tempo pelo pensador francês chamado Montesquieu e passou assim a caracterizar a república, tal como é no Brasil. A teoria dos 3 poderes foi criada no século XVIII. E aqui está a definição de cada um. O poder legislativo é aquele que se preocupa em elaborar ou modificar as leis. É composto pelos parlamentares, ou seja, os vereadores, no caso aqueles que governam municípios, os deputados estaduais, que governam estados, e os deputados federais, que governam o país. Além deles, existe também o Senado, que é composto pelos senadores. Após o poder legislativo, há o executivo, que é aquele que se preocupa em ampliar as leis e as políticas sociais. É representado pelos administradores, ou seja, os prefeitos, que governam municípios, os governadores, que governam estados, e pelo presidente, que é responsável por governar o país. Então vamos falar do poder judiciário, que é aquele responsável por julgar os crimes e avaliar as leis, ou seja, se elas são ou não constitucionais, isto é, se elas obedecem à Constituição Federal. É representado pelos juízes e desembargadores, sendo o único dos 3 poderes que não é eleito democraticamente pelo povo. A sua principal instância é o Supremo Tribunal Federal, também conhecido como STF. Para garantir o funcionamento dos 3 poderes, é preciso que eles se fiscalizem mutuamente, de modo que cada um deles garanta e avalie o funcionamento dos demais. Caso um deles apresente erros ou problemas, os demais devem fiscalizar e avaliar o caso.